na prática odontológica, né? Como eu falei para vocês na aula passada, a gente é a radiografia que a gente mais faz, mais usa, né? A radiografia extraoral mais solicitada, né? Pelos cirurgiões dentistas. Então, realmente a gente usa muito e precisa entender dessa imagem, né? Precisa saber olhar uma radiografia e extrair o máximo de informações possíveis dela, né? Não adianta eu solicitar um exame e não saber usar, né? Extrair as informações que contém nele. Vamos então fazer nossa oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, a radiografia panorâmica nos dá as informações dessas estruturas, né? Muitas delas a gente já estudou na anatomia radiográfica intraoral, e algumas a gente não conseguia identificar nesse processo, né, de raio-x intrabucal, porque as radiografias intrabucais têm uma extensão limitada, né? E nisso a gente precisa, elas não conseguem acomodar, né, a maioria das estruturas, mas mesmo assim a gente consegue enxergar bastante coisa e a gente vai repetir algumas coisas, né? A gente olha para essa imagem e fica um pouco confuso, né? Porque eles fizeram um desenho e foram colocando um monte de números. E muitas estruturas aqui a gente quase não usa, né? Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, é só falar. A primeira estrutura que eles numeraram aqui foi o seio maxilar, né? Número 1 aqui, ó. Aqui a gente consegue enxergar o soalho do seio, né? O número 2 é a fissura ptérigo-maxilar, né? Essa estrutura em forma de gota aqui, ó. A gente enxerga ela bem tranquilamente na radiografia panorâmica. A estrutura 3, né? É a lâmina do pterigoide, né? Ele desce fazendo próximo, às vezes ele ajuda a formar a parede posterior do seio, né? Se confunde um pouco a linha da lâmina do pterigoide com a parede posterior do seio. 4. Aqui. Essa estrutura pequenininha aqui, ó, o âmulo pterigoide. É muito difícil de enxergar na radiografia panorâmica. O 5 é o arco zigomático, né? Aqui. O 6, a eminência articular, né? Fossa articular, eminência articular. Nossa, as meninas estão conversando tão alto aqui na clínica, eu vou pedir para falar mais baixo. Só um pouquinho. Gente, fala mais baixo um pouquinho. O 7, né, é a sutura zigomática, né, com osso temporal. O 8 é o processo zigomático, lembra que a gente vê ele lá na radiografia periapical e essa estrutura sobrepõe, né, as raízes
dos molares, né, superiores, lembra disso? Uma estrutura bem radiopaca, né? O 9 é o conduto auditivo externo, né? A gente vê uma estrutura ovoide, né? Mais radiolúcida, né? O 10 é o processo mastóide, né? 11 é uma estrutura assim, fossa craniana média, muito difícil de ver também. O 12, a órbita, né? A borda posterior da órbita. O 13 é a crista infraorbital, né? A borda inferior da órbita, aqui, essa parte da órbita. O 14, o forame infraorbitário. O 15 é o canal orbitário, né? Lácrimo nasal também, a gente pode falar. O 16 é a fossa nasal, né? Toda a estrutura aqui. 17 é o septo nasal. 18, a espinha nasal anterior. Lembra que a gente via a espinha nasal anterior em V lá na radiografia periapical? Aqui também a gente vê na panorâmica, né? Uma linha em V, uma linha radiopaca em V. 19, as conchas nasais, né? Bilateralmente. O 20, o forame incisivo. O 21, o pálato duro, né? A gente enxerga uma linha radiopaca que passa por toda a radiografia, né? Bilateralmente, emenda na espinha nasal anterior. Próximo ao palato duro tem o pálato mole, né? Que é uma estrutura discretamente radiopaca, né? Em forma como se fosse não sei que formato eu chamo isso aqui, mas ele é mais fino nas extremidades, né? Mais delgado e mais espesso no centro. O 23 é o côndilo ou cabeça da mandíbula, né? Ultimamente eles mudaram a nomenclatura e o nome mais atual é cabeça da mandíbula. O 24 é o processo coronoide, né? Da mandíbula também. O 25 é a incisura mandibular, né? Que fica entre a cabeça da mandíbula e o processo coronoide, a incisura mandibular. O 26 é essa depressão aqui do sigmoide, do osso sigmoide, muito difícil de enxergar também. O 27 é o processo estiloide, é esse ossinho, né, que fica aqui. O processo estiloide, ele fica muito próximo desse conjunto de artérias aqui, né? Como chama essas artérias que sobem do coração para o cérebro? Alguém sabe o nome? Lembra o nome das artérias aqui? Não? Ninguém sabe o nome dessas artérias? Artéria carótida externa, professora? Esse processo estiloide, às vezes ele se prolonga. Eu vou mostrar algumas radiografias para vocês. E o que acontece? Ele fica muito próximo da carótida. Quando o paciente faz algum movimento brusco, ele interrompe a circulação sanguínea e a pessoa tem desmaio. E não descobre por que esses mal súbitos, esses desmaios, né? E aí
não é uma coisa muito comum, mas também não é raríssimo. E aí a pessoa tem esse desmaio por falta de oxigenação cerebral. Quando ela deita, né, aí volta a oxigenação, ela volta de novo. As pessoas investigam coisas graves, algum tumor, algum problema cerebral, e é simplesmente um prolongamento do orfioide, né, do processo estiloide. E aí a gente consegue ver isso na radiografia panorâmica. E quando a gente vê esses prolongamentos, é bom informar, né, que o paciente tem esse prolongamento pode ser articulado ou não, pode ter anquilose, porque ele tem umas articulaçõezinhas, né, o osso não é único. Aí a gente precisa saber essas informações, porque no caso, né, do paciente ter esse prolongamento, pode ocorrer esse mal súbito, esse desmaio sem causa aparente, né? E aí, se o paciente já foi informado disso, pode se desconfiar que é um prolongamento do processo estiloide. Só uma curiosidade para vocês, né? O 28 são as vértebras, né? Mais na cervical. C1, C2, C3. O 29 é a linha oblíqua externa, né? Aqui a linha oblíqua externa. Lá na região retromolar. O 30 é o canal da mandíbula, né? Aqui tá uns termos um pouco mais antigos, gente. Geralmente, a gente não fala mais canal da mandíbula, é o canal mandibular, a gente fala canal da mandíbula. O 31, deixa eu ver onde que tá o 31 aqui, que ele tá chamando de... O 31 aqui, o forame mandibular, né, que é o início do canal da mandíbula. E aqui, o forame mentual, o 33. O 32 é a língua, né, do paciente. A gente vê ela como uma linha discretamente radiopaca também na radiografia, vou mostrar para vocês. 33 eu já falei. O 34 é a fossa submandibular. Eu lembro que alguém me perguntou, acho que foi o Breno que me perguntou se o paciente tinha uma lesão, né? Geralmente essa fossa submandibular é uma área da mandíbula, né, que acomoda a glândula submandibular, e a gente não vê como uma imagem mesmo, a gente vê como uma discreta rarefação no trabeculado ósseo da mandíbula, né? A gente olha, em alguns pacientes dá até para confundir com a lesão, mas não é lesão, né? É essa diminuição, esse adelgaçamento, né? Essa diminuição na espessura da mandíbula nesse local aqui, para acomodar a glândula submandibular. Aí muda um pouco o trabeculado e na radiografia fica parecendo um pouco que tem alguma rarefação óssea ali, mas na verdade não é uma rarefação óssea por lesão, é só uma diminuição da espessura naquele lugar. Entenderam? O 35 é a linha miloioida, né? Ela fica um pouco abaixo, né? Aqui ela não está desenhada num lugar muito legal, não, né? Ela é mais superior aqui. E ela termina lá na mesial do segundo premolar. Se eu fosse desenhar esse esquema, eu não desenharia tanto superiormente. O 36 é aquela fossa mentual também, né? Que aqui parece, tem a crista, né, mentual
um espessamento maior, uma condensação óssea maior que a gente tem no mento, e logo acima ele se torna mais delgado também. Aí, às vezes, aparece como uma imagem mais radiolúcida, né? Aí tem as cristas mentuais, que eu falei, né? Os tubérculos genianos, né? A foramina lingual e o osso hioide, né? Que é o 39. Então, depois que eu falei esse monte de estrutura, vamos enxergá-las, né? A maioria delas na radiografia panorâmica. Então, nós temos aqui uma radiografia panorâmica. A primeira coisa que a gente faz, ou a gente precisa adotar um esquema, né? Quando a gente vai estudar uma radiografia panorâmica. Ou a gente olha as estruturas primeiro, ou olha os dentes primeiro. Eu coloco como meu esquema a avaliação dos dentes, né? Que na nossa área, na odontologia, é o nosso maior interesse. Então, geralmente, quando eu começo a olhar uma radiografia panorâmica, eu divido ela nos 4 quadrantes, né? Que são o quadrante superior direito, superior esquerdo, inferior esquerdo e inferior direito, de acordo com o número dos dentes, né? Os dentes não são numerados de 1 a 18, de 21 a 28, de 31 a 38, de 41 a 48. Então, eu sempre faço assim. Aí eu conto, e conto mesmo, gente. Faço uma contagem dos dentes, né? Como assim? Eu vou contando. Vejo os dentes ausentes, né? Através da contagem que eu vou ver. Então, eu olho, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem algum dente ausente aqui? Não. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tem algum dente ausente aqui? Não tem também. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nenhum dente está ausente. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. O 48 está ausente. Então, eu já olhei quais dentes estão ausentes, né? Marquei lá, coloquei, né? Anotei no meu laudo qual dente que está ausente. Depois, eu vou olhar cada dente, elemento por elemento, e vou laudar. Olha, nessa radiografia, eu vejo um arredondamento, né? Um modelamento apical. Na radiografia periapical, eu posso afirmar com certeza que tem um modelamento apical. Na radiografia panorâmica, eu não posso. Então, eu só, por causa da inclinação dos dentes, da forma de captura da imagem, né? Que nem sempre, como a gente captura a face inteira, o feixe de raio-x nem sempre entra perpendicularmente ao dente. Então, pode ser que por causa da inclinação do dente, pareça que tenha um modelamento apical. Apesar de ser quase certeza, porque o paciente tem um aparelho ortodôntico aqui, né? Eu não digo que aqui é um modelamento apical. Eu digo que pode haver e peço uma radiografia periapical se for necessário para confirmar essa informação. Então, eu falo, ó, modelamento apical, sugiro, né, aconselho, radiografia periapical para confirmação dessa informação. Então, 11, eu não vejo nenhuma restauração, eu vejo presença de Brecht na coroa, né? Então, eu posso ou laudar o Brecht aqui na coroa, ou eu posso laudar depois que o paciente exibe aparato ortodôntico, né? Na arcada superior e na arcada inferior. Então, laudei, ó, 11, presença de aparato ortodôntico, provável modelamento apical, aconselho raio-x periapical para melhor avaliação.
para confirmação, né? Melhor avaliação, alguma coisa assim. Então, tem certas coisas que eu laudo na radiografia panorâmica, como eu falei para vocês, ela não é a radiografia específica para avaliar cárie, por exemplo, lesão apical. Então, sempre que eu vejo isso, né, que a panorâmica me dá eu peço algumas, se eu tenho alguma dúvida, eu peço uma radiografia periapical para confirmar. O 11, isso, né? O 12, a mesma coisa, Brecht na coroa, arredondamento, modelamento apical. O 13, a mesma coisa. O 14, a mesma coisa. O 15, a mesma coisa. O 16, eu noto que tem uma área radiopaca aqui. Então, se tem essa área radiopaca, o que é essa área radiopaca aqui na oclusal do 16? Sim. Que é? Alguém sabe me dizer? Quer falar, Breno? É resina, professora? É uma restauração em resina, né? Então, eu laudo, ó, radiografia, área radiopaca, né? Sugestiva ou compatível com restauração em resina, na oclusal, né? Classe 1, oclusal do dente 16. O dente 18, ele não está erupcionado, né? Aí eu laudo como dente impactado ou dente em erupção. Aí isso vai depender da idade do meu paciente, né? E também do processo de formação radicular. Aqui eu noto que a raiz está toda formada, então esse paciente deve ser um paciente mais velho, maior que 18, 17 anos. Então eu já laudo como dente impactado. Ah, mas o dente está lá em cima, ainda não terminou de formar raiz, então é um dente em erupção. Aqui é a mesma coisa, ó. Né? Aí eu começo, ó, 11, 12, 13, 14, vou laudando dente por dente, né? O 17 tem um aspecto radiográfico normal, eu falo isso, né? Aspecto radiográfico normal. O 18 está impactado. Aí eu venho de novo, o 28 está impactado aqui, né? O 27 normal, o 26 normal. Aí eu venho, ó, 31, 32, 33, 34, 35. Tudo o mesmo laudo, ó. Presença de Brecht na coroa, provável arredondamento do ápice radicular, remodelamento, né, apical, por causa de tratamento ortodôntico. Então, eu laudo isso aqui e falo, ó, para fazer radiografia periapical para confirmar. O 36 está normal, o 37 está normal, o 38 está impactado. Aí eu vou de novo, ó, 41, 42, 43, 44, 45. A mesma coisa, Brecht na coroa, modelamento apical, solicito raio-x periapical para melhor avaliação. O 46, amálgama na oclusal, né? O 47, aspecto radiográfico normal. Avaliei os dentes, aí eu avaliei periápice, né? Eu olho o trabecular do ósseo, como é que tá, tanto da maxila quanto da mandíbula. Aí eu vou começar a avaliar as estruturas, né? Então, ó, a gota ptérico-maxilar, né? Fossa ptérico-maxilar, seio maxilar, tá tudo beleza. Fossa nasal, cavidade nasal, né? Septo nasal, espinha nasal anterior, órbita, canal nasolacrimal, cabeça da mandíbula, fossa articular, tubérculo articular,
canal da mandíbula, forame mentual, osso hioide, né? Linha oblíqua externa. A linha miloioide está por aqui assim, né? A gente não consegue ver nesse paciente. A língua do paciente, o palato duro, língua, o palato mole e o palato duro. Espinha nasal anterior, o palato duro do lado esquerdo. Professora, Oi, esse paciente aí, ele apresenta um termo chamado de incisivo conoide. incisivo conoide? Não. Eu achei a coroa dos incisivos dele pequena, mas isso é uma diferenciação anatômica ou morfológica, né? É, mas não é pequena não, Breno. É normal. Aqui, ó. O conoide, ele é cone mesmo, assim, sabe? Depois eu vou ver se eu encontro aqui algum paciente com incisivo conoide e te mostro. Mas ele é bem microdente, assim, ele é bem menor. Beleza. Aqui é a orelha do paciente, ó. Meato acústico interno, né? Meato acústico externo. As vértebras do paciente. A língua. O que mais que a gente pode mostrar? Processo zigomático. A órbita, né? Eu não tinha mostrado, tinha. Então, aqui é um desenho, né? Das estruturas. Mais uma imagem, né? A gente começa a olhar pelos dentes. A gente nota que aqui tem uma restauração, né? Mas primeiro eu vou contar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Pronto, não tem nenhum elemento ausente. Aí eu vou começar a laudar dente por dente. Dente 11, restauração em resina no dente 26. Eu vejo que tem aquele modelamento apical, ó. Sugiro radiografia periapical para confirmar. O 12 tem modelamento apical, não tem nenhuma restauração. O 13 a mesma coisa, modelamento apical. 14, olha, a gente consegue ver as duas raízes do dente 14. Vocês estão conseguindo enxergar? O 15 também tem modelamento apical. 16 também, ó. Tem um certo arredondamento, né, do ápice. Isso é causado pela movimentação ortodôntica. O 16 tem uma restauração em resina na oclusal. 17 e 18 estão normais. 21. Agora, Cláudio, esse modelamento apical, ele tem algum risco para o paciente? Breno, é assim. Normalmente, quando o modelamento apical acontece só lá no terço apical da raiz, bem pouco, né? Bem discreto, igual está esse paciente, não tem risco nenhum. O problema é quando se faz um tratamento muito prolongado ou às vezes intempestivo, né? Forças muito
intensas, e aí essa força intensa vai fazer com que esse modelamento seja muito intenso também, né? Aconteça um modelamento muito brusco, rápido, ou talvez durante muitos anos, né? O paciente tem um problema ortodôntico grave, então acontece de ter uma reabsorção radicular, não só tipo lá do terço apical, só parte do terço apical, igual tá desse paciente. Acontece de ir embora todo o terço apical e parte do terço médio, por exemplo. Aí, quando é assim, aí pode ter problema de sustentação.